A estratégia de Volume at Price é perfeita para se operar em regiões de alto volume de negociação. Você consegue determinar quanto tempo você quer rastrear o volume de negociação e o indicador vai te sinalizar quais os preços que têm maior volume de negócio. E é possível você realizar seus trades só no rompimento dessas regiões de maior volume de negócio. Você pode entrar a favor do rompimento, vamos supor que aqui seja uma região de relevância, ou você pode entrar contra o rompimento. Então, a partir do momento que rompeu a região, eu quero entrar a favor dele comprado ou eu quero entrar vendido para pegar a volta do movimento. Você consegue fazer isso com essa estratégia. E detalhe, ela pode ser utilizada tanto no mini dólar, como no mini índice ou até mesmo no Forex. Então vamos lá, vou explicar para vocês cada um dos itens. Então, primeiro deles, sinal inverso. O que significa o sinal inverso? Quando você deixa ele como falso, tá? Significa, leia como se fosse um rompimento falso. Tá? Então, o que seria o rompimento falso? É quando o preço rompe a região, só que você não quer entrar a favor do rompimento, você quer entrar contra o rompimento. Né? Então, o preço veio para cá, rompeu uma região. Ao invés de você entrar a favor do rompimento, você vai entrar contra ele. Então, sempre quando você deixar falso nessa opção, é isso. Tá? Agora, quando você deixa true, é quando você quer entrar a favor do rompimento. Então, você tem aqui uma região, o preço rompeu essa região e você quer entrar comprado a favor. Tá? Então, é essa a diferença do true ou false ali. E o que significa o nível para cálculo? Está marcado como 1. Né? O nível para cálculo nada mais nada menos se trata da quantidade de níveis de preço que você quer analisar em relação ao preço atual. Então, vamos supor que eu tenha configurado ali 1. Eu vou analisar, então, um nível acima e um nível abaixo do preço. Se eu tivesse marcado 3, por exemplo, eu iria analisar, então, 1, 2, 3 níveis acima, 1, 2, 3 níveis abaixo. Então, eu somaria a quantidade de negócios que aconteceram nesses preços e nesses, tá? E faria daí uma comparação, né, para eu saber o lado mais forte, tá? E o lado mais fraco. O lado mais forte é a minha barreira. O lado mais fraco é o meu pós-barreira, tá? Vamos supor que eu esteja aqui comparando o nível 3, beleza? São 3 níveis acima, 3 níveis abaixo do preço. Sempre o lado mais forte vai ser considerado a barreira, tá? E o lado mais fraco é sempre considerado o pós-barreira. Sabendo disso, se eu falo que a quantidade mínima de negócios na barreira é 700, significa que a soma desses 3 níveis tem que ser 700 ou mais. Tá? Sabendo que o nível de negócio menor, né, as regiões somadas menores aqui, são pós-barreira, eu sei que o tamanho mínimo delas tem que ser 0, então elas têm que ser maior que 0 e menor que 350, tá? Por que tem essa distinção, né, de barreira e pós-barreira? Porque não adianta, vamos supor que você rompeu essa região, só que aqui a região de baixo está do mesmo tamanho aqui. O que adianta? Você rompeu uma região de relevância e caiu em outra de relevância. Né? Então, você caiu numa barreira já logo em seguida. Então, por isso que tem a região pós-barreira e a região barreira. Tá? E aqui temos a distância entre preços, pontos do gráfico. A distância entre preços é essa distância aqui, ó, entre um preço e o outro. Ó, tá? Então, no caso do dólar, ele tem 3 casas decimais, como a gente pode ver aqui no gráfico. Ele não tem 2, como a gente acha que tem, né? Ele tem 3. Ó, tá? E por conta disso, um ponto representa 1000. Tá? Você tem que pôr 1000 aqui nessa configuração. E meio ponto, daí você coloca 500. Beleza? Já no mini índice não, né? Daí é de 5 em 5 mesmo, tá? Outro item é o tempo para análise, né? Então tem minutos ali. O que é isso? É quanto tempo você quer em relação a agora, né? Quanto tempo para trás você vai analisar os negócios, tá? Então, se eu estou falando que eu estou analisando os últimos 15 minutos, significa o seguinte: se aqui é 18 horas, eu vou analisar então até mais ou menos aqui, tá? Então, eu estou analisando só esse negócio, esses negócios. Os daqui eu não estou analisando, tá? Então, é isso que é o tempo.
Quanto mais tempo você colocar, mais processamento o teu computador precisará fazer. Se o teu computador não for potente o suficiente, isso pode acabar trazendo lentidão no cálculo, tá? Não tem como escapar disso. E o último item é se eu quero exibir o indicador origem. O que é o indicador origem? É esse quadro aqui, tá? É ideal exibir ele para você fazer as suas análises, né? Mas no pregão não é muito interessante para você evitar aí processamento de informações, né? Deixar o robô mais leve, ainda mais se estiver rodando mais robôs ao mesmo tempo ou utilizando o computador para outro fim. Então vamos ver aqui numa configuração como essa, por exemplo, qual o comportamento que o preço precisaria ter. Nesse caso, eu analisaria então um nível de preço, tá? Apenas um. Então, se o preço está aqui, eu vou analisar só o nível de cima e o nível de baixo, beleza? E detalhe, o nível da barreira ele tem que ser de 700, tá? Então, o nível mais forte tem que ser de 700. E o nível do pós-barreira tem que ser no máximo de 350, tá? Então, basicamente é isso. Bateu 700, o nível, eu rompi uma região de 700, a próxima região imediatamente é menor que 350, legal, eu tenho um trade, tá? Como eu estou com esse sinal inverso ligado, o que vai acontecer? Eu vou entrar a favor do rompimento. Então aqui eu vou acelerar o backtest até 9.1, tá? Ele vai ficar fazendo os cálculos normalmente. Olha só, deu aqui 9.1, executou o trade, tá? Nesse exato momento, ele pegou aqui na região do 283, 5283, tá? Exatamente aqui, ó, entre esse preço aqui e o outro, né? Então, o que aconteceu? No momento da execução, ele pega o preço a mercado, né? Então, nesse momento, a gente estava lendo esses três níveis aqui, ó, tá? O preço estava entre eles, estava aqui. Então, olha só, a barreira que ele rompeu, 867. A próxima barreira, 335. Tá? Então, executou o trade de compra a favor da barreira. Olha ali a setinha sinalizando a compra. Tá? Então, aqui ele iria conduzir esse trade agora, né, de compra, ó, bem no suporte. Tá? Se eu quisesse pegar contra o rompimento, eu colocaria daí simplesmente aqui o sinal inverso, eu ligaria ele para falso, colocaria ele em falso, né? Aí ele ia pegar daí contra o rompimento, nesse caso. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas aqui ele pegou a favor do rompimento, mas é um suporte? Pois é, mas a gente não fica olhando a mínima do preço, não é isso. É volume de negócio. A gente viu que o volume de negócio maior estava aqui em cima, não aqui embaixo. E ele rompeu o volume de negócio significativo. Nesse rompimento, a gente pegou o trade, né? Então, a gente se baseia no suporte e resistência baseado no volume de negócios realizado, volume de ticks. Tá? Lembre-se, não se trata de volume de negócio em contratos, quantidade de contratos, não. É volume de ticks, porque senão nem funcionaria no Forex. Tá? Então, pouco importa se você tem aí 1.000 contratos sendo realizados na região. Foi um trade só, então é um negócio. Tá? Isso que é considerado aqui pelo indicador. Por isso que ele funciona tanto no Forex quanto na B3. Então, agora, olha só. Eu coloquei aqui o indicador, tá? O setup, para falso. Então, ele vai entrar com falso rompimento, né? Independente se é uma mínima ou não, tá? Lembrando, a gente analisa o volume de negócio, ó. Ele entrou acreditando que, opa, essa voltinha que deu nessa região de relevância não foi tão importante assim. Então, olha lá, pegou a venda. Foi aquilo que eu falei, né? De fazer o inverso. Quer fazer o inverso que o indicador está sinalizando? É só marcar aqui o contrário, né? Se ele está comprando e está como true e você quer vender, coloca ele como falso e vice-versa, tá? Agora olha só que legal. Não quero executar trades em regiões, né, de suporte, de mínima, máxima, vamos dizer assim, baseado no RSI. Eu posso filtrar. Eu sei que eu não vou executar trades em regiões assim que está muito sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo. É só você ligar o RSI, ele já vai colocar aqui o indicador. Sempre que ele estiver sinalizando verde, ele está autorizando você comprar, vermelho está autorizando você vender. Tá? Então, você jamais vai conseguir comprar se ele não tiver verde, ou jamais vai conseguir vender se ele não tiver vermelho. Tá? Olha só, sinalizou aqui,
uma compra, mas ele está verde. Se eu deixasse ele como false aqui, com o RSI ligado, ele não ia deixar eu pegar ali uma venda, tá? Porque de acordo com o RSI, eu não poderia vender naquela região. Olha só, perceba que o indicador sinalizou a venda, porque ele não está lendo o RSI. Mas como o RSI está verde, não deixou eu comprar. Então o RSI acabou servindo de filtro para eu não pegar aí uma venda no fundo. Vejam só. É claro que não existe regras, né, para a quantidade de ticks na barreira, pós-barreira, tempo, não existe regra para nada disso. Se você quer operar regiões de microestrutura, você tem que usar preços mais próximos, tem que usar uma quantidade menor. Quer operar de uma forma mais macro, tem que usar mais minutos, uma quantidade maior. Você tem que adaptar ao ativo e ao tipo de estratégia que você pretende fazer. Mas a ferramenta em si é poderosíssima.